apenas uma coincidência. Que ano ele morreu? Ele foi decapitado em 1938. Aí, por exemplo, o caguete, aí ele chegava na casa, ele tinha a brincadeira da gaveta. Falando, Por exemplo, estuprava, né? Eles faziam estupro coletivo, né? O Lampião estuprava primeiro, depois E a turma dele. rapaziada ia na sequência. Aí tinha uns ainda, porque eles eram meio baluarte da moral. Se eles achavam a mulher que a mulher era imoral, eles punham ferro de marcar gado. Né, no rosto É mesmo. da mulher. Pô, Tem tinha medo da foto em Carmozina jornal. agora. Tem foto de O jornal Lampião na é o época. demônio, Eu né, até juntei Não, aqui. esse cara é o demônio. Porra, É, bicho, eu não A sabia história que o cara- dele é bizarra. Não, aqui tem foto, tal. Eu peguei jornal de época. E aí, as que eles queriam pra eles marcavam na genitália. Que legal. hein? Marcava na choca da mulher? Exatamente. Sem dó nem piedade. Tá que eu pariu. E pô, o cara que dedurou, o dono da casa, eles esvaziavam a casa, ele prendia o saco do sujeito numa gaveta com chave. Aí o que ele fazia? Ele deixava uma peixeira em cima da mesa, que tá a gaveta, Se e quiser saía. ir embora... Não, e punha fogo na casa. Que filho Pô, da se o cara puta. quiser fugir do fogo, corta o saco fora. Olha que bacana. Puta Puta pariu, herói brasileiro, né? Esse é o herói, né? De muita gente. O herói. E esse é a farsa, essa mentira, o mito, né? A Mas por que que narrativa do surgiu? heroísmo surgiu por conta do Prestes. O Prestes, que era o líder do Partido Comunista, né? Como ele queria angariar a raiva do pobre brasileiro, ele queria usar Lampião como modelo. E tem, né, as questões que ele trata sobre Lampião na Internacional Comunista em Moscou, né, que ele mostra o cangaceiro, o movimento do cangaço, como um movimento de pobres oprimidos que, se forem canalizados para o comunismo, vão usar essa raiva, essa força para tomar o poder. Uhum. Então aí começou a construção da imagem de Lampião pelo Partido Comunista. Como só que Robin Hood ele não tinha de nada. Porque Deu pra perceber. ele né? tirava dinheiro só do pobre, ele nunca devolveu Mexer com os nada. ricos. Nunca devolveu nada. Ele só saía com coronel, ele era metido. Ele só usava lente Zeiss, alemã, só usava jabiraca, que é lenço de pescoço, de tafetá francesa ou seda inglesa. Ele usava perfume Fleurs de l'Amour, da Maison Roger Gallet. Só tomava uísque White Horse, brandy macieira. Olha aí, ó. Isso na época. Exato, e o cara era um banco central de ouro da época. O que ele carregava de ouro com ele pra mesmo? cima e pra baixo, nossa, atolado de ouro. É porque ele saqueava a cidade, Sim, né? mas puta, eu achei que ele deixasse num canto meio pirata. Não, meio- então, dava no Congonha. tinha os chamados coiteiros, né? É. Que eram os médios proprietários que aspiravam a ser coronel, então eles faziam a guarda e a agiotagem Entendi. do dinheiro, porque Entendi. eles tinham que devolver num volume maior pro Lampião. Aliás, quando ele chegava numa cidade, se tinha gente que não tinha dinheiro, ele fazia o pobre pedir dinheiro emprestado para ele roubar. É mesmo. Não, é cruel. Puta que É cruel, é cruel. Que tiozinho. E aí Pô, a depois tem Carmozina a... é ficha, hein, meu? Carmozina é... Pô, tô com medo dele Não, agora. Carmozina é nada. é tranquila. Carmozina é só olha. É, mas só ele dá age. Esse cara Exato. prendeu... Essa de prender o saco na gaveta, isso é um negócio muito absurdo, cara. Não, tem coisa E toca pior. fogo na cara. Não tem. Tem coisa pior. Aí, deu no dislike pra caralho, pô. Pra caralho, vou perder o dislike muito pra Pô, nós. pega aqui. as histórias do Lampião e pode Vou dislike. dar dislike, porque você prendeu o saco na gaveta, trancar com a chave, Tacar botar fogo. a peixeira e Você tocar decide, fogo. eu morro ou eu arranco o saco. Exatamente. fugir? Eu sairia com a gaveta aqui, ó, com o criado por Que jeito, imagina como era pesado. Não, mas é muito Imagina que sério. tava doendo, você com o saco preso numa gaveta. Leva a gaveta, assim, Porra. Foi... Tanto que muita gente fala, né, corre lá no Nordeste. O que matou Lampião? O que matou Lampião foi o dinheiro dele. Porque quem sabe, Pra variar, né? fez lá o cerco, né, na Grota do Angico, onde ele morreu, e decapitou, foi o povo. Era descendente Não foi o de exército? família que ele destroçou. Não foi o exército que pegou ele? Não foi o exército. Não foi? Não foi o A exército. galera se juntou. Exatamente. O que tinha era gente que se voluntariava para a polícia para ir atrás de cangaceiro. E era gente com a família destroçada
pelo cangaço de Lampião. Era gente que perdeu irmã, que perdeu mãe, que perdeu filha, que perdeu tudo. Ele destroçava a vida das pessoas. Assim, Ele é um psicopata. O Escobar ele deixava... foi meio parecido. Também a galera se juntou pra pegar, né? Exato. E assim, grana, um cara né? com tanto ouro, Então, imagina. tanto ouro e dinheiro vivo, e quando ele teve a emboscada, essa era a palavra que me fugiu, ele tinha recolhido o dinheiro dos coiteiros porque ele queria sair do Nordeste e ir para Minas Gerais. Porque tem até declarações dele, ele fala, ó, aqui já não tem mais nada para saquear. Eu vou com o bando para Minas, e ele fez o recolhe de todo o dinheiro e de todo o ouro. Vai embora. E nesse momento teve a emboscada. Ah, entendi. Ele rejuntou tudo e nessa hora pegaram ele. Exatamente, porque ele nunca reverteu nada para os pobres, ele nunca teve causa social, ele era um psicopata, vaidoso pra caramba. É porque ele passa uma coisa de coragem, né? Coragem ele não tinha. Então, mas ele passa, assim, se você pega os caras que interpretam Isso é o Lampião, cordel, é o repente que diz Sim, que ele tinha. Você pega festa do interior em cidades do Nordeste, a própria festa junina, São João, os caras se caracterizam de... Eu falo, mano... Sim, exato. Exato. Como é o poder da narrativa. Então, depois de velho que eu fui sacar o que era Lampião, eu achava, né? Tinha uma coisa da Maria Bonita. Que era feia. Sim, Maria mas Bonita era Acorda feia. Maria Bonita. Pô, tem várias E ela paradas. nunca foi chamada de Maria Bonita. Também é outra lenda do cordel. Ela morreu... não é do cordel, não. Isso foi quando... O que aconteceu? Ele começou a fazer um documentário sobre a vida dele. Benjamin Abraão era o cinegrafista. Tanto que, na época do documentário, ele fez propaganda para Bayer. É mesmo? Na época da Alemanha nazista. Né? E tem fotos, né, da propaganda da Bayer. Ele entregando cifeasprina pro bando e é lá o logo, se é Bayer é bom. Mentira. É sério. O Lampião maravilha. fazia É merchan. sério. Pra Bayer. Que maravilhoso. E aí ia sair o documentário dele e no mesmo tempo ia sair um filme chamado Maria Bonita, que era, eu esqueci o nome do autor, do Afrânio Peixoto, né? Era um romance chamado Maria Bonita. Era uma história de uma nordestina que era muito bela, etc. e tal. E esse filme, baseado na obra do Afrânio Peixoto, ia estrear no mesmo dia que o documentário do Lampião. Só que o Vargas, ele declarou que esses filmes eram antinacionais, então a censura proibiu. Recolheu os rolos de filme, etc. Aí, quando ele foi decapitado, a imprensa do Rio de Janeiro começou a chamar a Maria Dedéia de Maria Bonita. Então isso vem do Rio de Janeiro. Por causa do filme. O Rio pra por causa do inventar filme. onda. Entendi, caralho, velho. Exato. Ela era uma mulher, ela era casada, ela largou do marido para se juntar com o Lampião. Peraí, largou ou foi induzida a acompanhar Não, Lampião? largou mesmo. Se jogou. Pirou no crime. Total. Tipo Bonnie e Clyde. Tem descrições dela na época, tipo assim, suja, tal, uma mulher baixa, pessoas troncudas. Tem as descrições dela que os contemporâneos dão, que eu coloquei aqui. E aí, depois que ela virou a primeira dama do cangaço, a mulher começou a andar na estica. Começou a andar cheia de joia. Mandamos namastê também ou não? Não, porque ela não sabia nada de hindu. Ela não viajou, Não sabia. Não. Né? Não. Né? Mas botou... A única namastê... Ela deu uma deslumbrada? fez demonização ela facial. fazia assim o namastê, né? Porque ela estava cansada de não mais ter, e agora ela passou a ter tudo. Lógico, né? Exatamente. Óbvio. Ela era a primeira Pô, dama. E ela ostentava? Ela gostava disso aí? Ela O curtia? quê? Pô, Ela se ele- era se ele gostava, facsímile imagine ela. do Lampião. Ela Porque ela deslumbrou. era a primeira dama, né? E ele passeava como se ela fosse a mulher de uma autoridade. Mas como é que ele estuprava mulheres e ela estava ao lado dele? Como Ué, assim? Como é que ela vai dizer pra ele? Não Você não faz vai mais isso, fazer meu amor, isso. Entendi. Porque não tem nada de feminismo em Maria Bonita também. As mulheres do cangaço eram mulheres como qualquer outra mulher, que ficavam lá, borda, chuleia, lava, passa, cozinha. E detalhe,
Se o marido dela, se o dono, eles falam dono, se o dono dela morre, se o cangaceiro que é dono dela morre, e nenhum outro quiser, porque fica assim, morreu um cangaceiro, tinha mulher. Se alguém quiser, pega. Se 2 quiserem, eles que se entendam para ver quem fica com ela. Se ninguém quiser, eles largavam no beira da estrada que nem larga cachorro. Abandona e foda-se. Exatamente. Turma legal. É mesmo. Por exemplo, Que eu pariu. o Curisco, que era o número 2 do bando em determinada Curisco, época, a mulher dele, Dadá, que foi a única mulher do bando a pegar em armas, ela foi raptada por ele quando ela tinha de 11 para 12 anos. Ele estuprou ela, quase matou. E ela virou mulher dele. Porque ela ficava em cárcere, né? Síndrome de Estocolmo. Então só ele ia visitar, etc. Ela virou mulher dele. Tiveram filhos, ela entrou pro cangaço. Tem um chamado o Zé Batista, que era o que gostava de ferrar as mulheres com ferro em brasa. Sim. Tem um episódio que ele estupra uma menina cega de 10 anos na frente do pai, para castigar o pai. Que turma é essa, velho? E ele era racista ainda. Ele era racista ainda por cima. Teve uma cidade, Queimadas, na Bahia, que a Bahia tem uma população preta muito grande, porque quando a corte veio para cá, cada um que veio tinha cerca de 10 escravos. E quando eles foram para o Rio, a maioria ficou na Bahia. E lá em Queimadas, o juiz, né, o oficial de justiça, tal, tinha umas autoridades que quando o juiz, o Virgulino chegou lá, foi para casa do juiz, viu todo mundo que era preto lá, ele falou, ô terra desgraçada, até a justiça é preta. Caralho. Numa fazenda de um coronel amigo dele, ele deixava um tolete de dinheiro no pé de cada santo da capela da fazenda, para São Benedito ele jogava moeda. E outras falas que eu não vou repetir. Sim, que ele porque usava... se você pega essa época aí, a abolição ela rolou em 1888. Nós estamos falando da década de 1930. Então, tinha 50 anos, os caras ainda deviam sofrer muito, né? Sim, Porra, claro. caralho. Muito ainda. Puta que pariu. Não, mas pô, quem que era era uma raça ariana, o Lampião? Não. Não, então. Mas por que Ele esse era um cara cara virou esse doente? preconceituoso. Você que fez a biografia. A biografia não, conta uma Não, biografia. primeiro, eu acho que ele Por não que virou. esse cara? O que Né, que esse eu acho cara? que ele não virou. Eu acho Onde que ele ele é um veio? dos casos que existe na literatura médica psiquiátrica de psicopatia. Os médicos da época, né, descreviam o Lampião porque não existia ainda, né, esse estudo aprofundado da psicopatia que existe hoje. Mas ele já era chamado de deficiente moral, de inábil moral, com nomes que se referiam a psicopatas na época. E hoje, quando você analisa a lista do Dr. Robert Hare, quando você vê a obra do Clerk e da Máscara Social, etc., o Lampião, ele tem todos, você tica nele todos os requisitos de um psicopata. Putz, isso é o demônio. E quem é o terra, psicopata? velho. Ninguém sabe, né? O psicopata é um desses mistérios da natureza, né? 2% da população é psicopata, e o psicopata é aquele que não sente empatia, tem uma vaidade extrema, é medroso, porque o psicopata, ele opera na lógica do predador. Ele ataca o mais fraco, ele não é corajoso. Por exemplo, O vulnerável, ele vai na vulnerabilidade. o Lampião, ele atacava o pobre que não tinha arma. Ele era um dos maiores traficantes de arma do Brasil da época. Ele tinha mais arma que toda a força policial nordestina Caralho. junta. Exato. E ele só atacava quem era mais fraco. Por exemplo, quando ele se encontrou com o destacamento da Coluna Prestes, que ele recebeu arma para defender, porque ele recebeu uma patente falsa de capitão. Tá. Né? Foi um mandrake do padre Cícero, que é outra história, que não era padre também. Caralho. Então tem velho. um monte de... e aí ele recebeu arma, dinheiro e uniforme do governo Arthur Bernardes, se eu não me engano. Eu terminei de escrever isso em abril, não voltei a ler, Não, deve tudo ser bem. isso aí. Pra gente ter uma base. Ele recebeu dinheiro, armas, e munição e uniforme para enfrentar o destacamento da Coluna Prestes no Nordeste. Quando ele chegou e viu o destacamento da Coluna Prestes Já armado até o dente, deu o uma que ele regada. fez? Ele deu meia volta. Arregou bonito. Tem a história, a famosa história de Mossoró,
Que é a chuva de balas, né? Exatamente. Que é uma história Exatamente. fantástica da coragem do povo de Mossoró. Ele não gastava. Sabe dessa Exatamente. história, Bob? É famosa a história. Famosa, de Mossoró. virou festa lá. Até hoje, eu tive em Mossoró e é uma festa muito bacana que eles fazem a chuva de balas, né? Que Lampião chegou e a galera... Tomando pipoca. E você sabe que Eles lá... tocaram o Lampião de lá. Eu não lembro onde foi, Que cuzão. mas foi lá numa universidade, fizeram um júri simulado, né, de Lampião, né? Os alunos fizeram, né? Os alunos de história. Fizeram o quê? E ele foi condenado, Um júri né? simulado, é. Porque, assim, a história vem à tona, a narrativa, a realidade impera, de alguma forma, em algum momento. Certo. Ela impera. Uhum. Então, assim, ele não era corajoso, ele era covarde, ele atuava na lógica do predador. O predador vai numa fraco, ele não vai numa Vai forte. no doentinho, Então, assim, vai no... ele tem todo o requisito de psicopata. Ele é o perfeito psicopata. Ele fazia isso porque ele era psicopata. Tanto que ele chegou a mandar uma carta a uma determinada época porque ele queria um pedaço ali do Nordeste para ser A área dele. para ser um país governado por ele. Caralho. Eu falo assim, eu gosto muito das músicas da esquerda porque servem para apontar o dedo da esquerda. Por exemplo, eu falei essa parte toda com a música do Chico Buarque, né? Tem aqui o capítulo, né, que eu falo malandro regular profissional, porque ele profissionalizou a bandidagem, malandro com aparato de malandro oficial, e essa que é essa história da patente de capitão, porque o que aconteceu? Todo mundo ficou com medo da coluna Prestes. Uhum. Todo mundo ficou com muito medo da coluna Prestes. Tipo hoje, né? O cancelamento. É meio assim? Não, porque não, pessoal armado. Não, mas lá matava, né? Pessoal armado. Lá o E cancelamento eles atravessaram era cova. do sul e estavam chegando no Nordeste. E eles iam passar pela Cicerolândia, Juazeiro do Norte, Uhum. né, Cicerolândia. que era o Vaticano do Agreste. O homem que todo sertanejo tinha medo, inclusive Lampião, né, que era o padre Cícero, padre Cícero Romão. O padre Cícero Romão, ele era padre, ele foi lá para, muito jovem, lá para Juazeiro do Norte, teve aquela história da hóstia que virou sangue na boca da beata, foi considerado santo, mas ele foi angariando muito poder, que você sabe quem controla a fé... Porra. Quem controla a fé, e o padre Cícero, então, ele dava as cartas no estado inteiro. No estado Que inteiro. ali é o sul do Ceará, né? É. É o sul do Ceará. Não sei, é sul? Eu acho que é sul do Ceará, não é? Bom, eu não lembro qual é, mas eu sei. O Juazeiro é lá no sul do Ceará, se não me falha a memória. É quase divisa com... É Juazeiro do Norte porque tem a Juazeiro da Bahia. Tem o Juazeiro Por isso- da Bahia, Por isso que é exatamente. Juazeiro do Norte. Tá, Né? exato. Pode ser, pode ser. Mas é Pode o ser. sul do Ceará. Provavelmente. Enfim, se não me falha a memória. Ele era encastelado, então ele nomeava o governador do estado, o prefeito, ele era todos os interventores, ele mesmo foi interventor do estado. Mandava na porra Então, toda. Aí começou essa campanha Prestes e Tava receberam um chegando telegrama que eles iam passar pro Juazeiro. E o Prestes, ele dizia que os cangaceiros só não adotavam o comunismo porque o padre Cícero evitava do povo se unir para lutar pelo povo. Então ficaram todo mundo com muito medo. E aí tinha um deputado federal, que era também pau-mandado do padre Cícero, que chamava Florô Bartolomeu, médico, doutor Florô Bartolomeu. Ele teve uma ideia. Como é que a gente faz um destacamento sertanejo e chama o povo pobre nordestino Pra para lutar? lutar. Nós precisamos de um capitão que o povo respeite e que ponha medo nos outros. Aí ele teve a brilhante ideia de chamar Lampião para ser capitão do exército. Puta que pariu. Do exército patriótico de luta contra Lampião. a coluna Prestes. Pois é. Aí o que aconteceu? Puta que pariu. Saco na gaveta. Aí o que Pô, aconteceu? Saco na gaveta. Viu? Naquela época era tudo por carta. Uhum. Aí mandaram uma carta para Lampião, aí ninguém sabe se o Florô Bartolomeu ele deu um Pelé no presidente, porque é uma história muito mal contada. Era o Arthur Bernardes? Quem era o presidente? Arthur Bernardes, se não me fala a memória. Ele não sei se ele contou essa história, não sei se foi aceito ou não. O fato é que Lampião já tinha recebido a carta, estava indo com o bando para Juazeiro, quando o Florô Bartolomeu descobriu que o Prestes não ia passar por Juazeiro, que era uma comunicação falsa para eles despistarem as forças.
Aí ficou aquele pepino na mão. Como é que vão nomear Lampião, capitão do Exército Patriótico, da Guarda Patriótica, e o padre Cícero ele estava com problemas, que ele já não sabia que ele não era padre. Porque o que aconteceu? Ele foi excomungado, a excomunhão dele, ele foi excomungado justamente por ser acusado de alimentar exército de cangaceiro. Ah, já se fodeu. Então ele foi excomungado. Só que o bispo do Ceará, que gostava muito dele, queria reverter. Então ele guardou a carta da excomunhão e não contou pro padre Cícero. Quem descobriu tudo isso foi o Lira Neto, quando fez a biografia do padre Cícero. Uma história fantástica. E aí ele fez um acordo com o padre Cícero, que ele não se aproximasse mais dessa turma de cangaceiro, porque Roma queria excomungá-lo. Mas já tinha. Mas não contou. Ele morreu sem saber que tinha sido excomungado. Entendi. Ele morreu sem saber que tinha sido excomungado. Bom, aí o padre Cícero estava com um problema. Ele ia receber um cangaceiro, ia ter imprensa do país inteiro. Ia se foder. Aí ninguém precisava mais do Lampião. Mas quem é que não ia receber o Lampião? Por mais medo que o Lampião tivesse do padre Cícero. O que aconteceu? O padre Cícero ele fez um ardil ali, ele fez um plano infalível. Ele pegou um funcionário, um fiscal do Ministério da Agricultura, falou que ele era representante do presidente, assinou uma patente falsa de capitão, condecorou o Lampião e nunca mais falou no assunto. Então o Lampião também morreu achando que tinha a patente de capitão. Era fake. Era uma patente fake assinada por um funcionário fake. Ministério da Agricultura. Tudo organizado por um padre fake. Caralho, velho. É muito fake em cima de fake, velho. É muito louco. Tá vendo? Isso. E não tinha checagem, né? Não tinha. Isso dá um puta isso. O factor check lá no news. Não chegou aquele membrozinho, precisamos checar esse fato. Não tinha agência de verificação de fato. Isso dá um puta filme, meu. Não, tem filme do Lampião. Não, mas não assim. Não, mas só filme herói. Então, não mas por assim. quê? Mas por que, Tô caralho? dizendo assim, caralho. Mas isso aqui é Jogos Mortais, né, velho? Fazer Puta o filme que disso Jogos aí, né? Mortais. Não, mas eu quero Jogos saber Mortais. qual é o Jogos intuito. Mortais, meu. Por que transformar esse cara nessa figura que tanto na cultura brasileira, escola de samba homenageia? Pois foi por isso que eu escrevi o livro. Mas por que o motivo? Então, aí Prestes não fez coisa que preste. Porque como ele montou esta figura do povo, que Virgulino só cometia crime, o cangaceiro só cometia crime porque ele era negligenciado pela autoridade, ele era negligenciado pelos donos do poder, aquela história toda. Ele pegou um cara que ele nunca conheceu na vida, não sabia que era um psicopata, mas viu que era um cara vindo da pobreza, que matava sem pensar. Ele falou assim, eu preciso de gente igual a ele na minha causa. Que o comunismo chegou no poder onde chegou no poder, não foi dando florzinha. Dando regaço. Não foi cantando, vem, vamos embora. Geraldo Vandré. Foi assim. Foi cantando Geraldo Vandré. Não. Foi na base da ignorância. Nós temos treta aí. Não foi o amor venceu, amor. Não. Amor estranho, amor. Com Iris Bruzi, Mauro Mendonça, Tarcísio Meira, Vera Fischer. Você tem uma peçonha foda aí nesse canto de boca não aí, tem, moleque. Não foi dando amor, não foi. O cara manda 200 vinhetas numa frase só. Mas isso é maravilhoso. Ele pega uma frase e fode uns 5. Na mesma frase. Na mesma frase, ele veio moendo a galera. Ele deu uma informação, 5 informações em apenas uma frase. Poder de síntese fodida que você não tem, é? Né? Opa. Pois é. E o Amor Estranho Amor é Iris Bruzi, Vera Fischer, Tarcísio Meira, Mauro Mendonça e Maria da Graça Meneghel.
Puta, cara. O que eu Grande filme, grande obra de Grande, Walter grande. Cury. Walter Tem Cury. pessoas que Grandíssimo. eu considero geniais, eu não tô aqui pra lamber o teu saco, não. Mas a tua capacidade de guardar nomes É impressionante. é impressionante. Impressionante. É um castigo isso, não é impressionante, é um castigo. É uma... Castigo. É um castigo. Não, você- Não esquecer, Você é um sabe castigo. os nomes de todos os caras do Cara, Lampião, do impressionante Tucão, a do sua... Ipaçu. Você fala da... Mauro Mendonça, falou, caralho, sei lá, se Mauro Mendonça... Eu tava pensando em outra coisa quando eu vi esse filme. Eu também. Tava com outra cabeça. Tá no dando a cérebro. descabelada. Na cena do ursinho. É. Na cena do ursinho. Não, mas é sério, é muito impressionante a sua Tem capacidade. na Amazon dos Estados Unidos, né? Lá vende. Ah, vem. Ah, lá tem? E é dublado em inglês, velho. É Ah. muito engraçado. Eu comprei. É. Eu comprei. Eu não sabia. Você não sabe. Tem, porque só no Brasil, Que é né, que não proibido. pode, velho. O Brasil é terra da democracia. É verdade, a democracia É. venceu. Onde paramos? Não, eu tava... Eu Eu tava... não tava falando tanta coisa aqui do Padre Cícero, É. do Não, eu Lampião, perguntei o psicopata, porquê aí o do Prestes. Prestes. O Prestes montou, porque ele queria, de certa maneira, encorajar o povo a se levantar contra a ordem vigente. Então o Lampião tinha que tornar um símbolo. Ele não podia ser um bandido, ele tinha que ser um herói. Porque se ele queria que o povo ficasse entusiasmado em pegar em arma, em quebrar a Em ordem, lutar, é. ele tinha que pegar algum exemplo vivo. Então ele pegou e moldou a narrativa. Então aí virou, o Lampião era um Robin Hood. Não, não era. Um psicopata. Nunca foi, Não, mas é a junção da coluna Press, pelo que você tá falando, com os cordelistas. Há uma... Não, o cordelista não tem não culpa, tem, não tem. coitado. Não. Nem o Não repentista. era por medo? Olha Eles que tinham maravilha. medo. É. Babava pra Exatamente. não morrer. Porque se falasse mal, morria, cara. Lampião, Lampião, me não, Lampião era coragem. vaidoso. Ele lia tudo o que escreviam a respeito dele. Tudo, Imagina absolutamente ele tudo. hoje com os haters. Teve um Ia matar gente sujeito pra cacete. que escreveu um livro criticando ele. E quando o cara estava num transporte de caminhão, ele estava indo de uma cidade para outra, ele parou o caminhão, fez o escritor descer, levou para o meio do matagal, fez ele sentar, ler o livro inteiro e comer as páginas que ele não queria. Caralho. E aí você imagina, Eu tô pensando, o cordelista, caralho, então, o cordelista vai vai fazer uma escrever, mulher- não, pô, Lampião era um Lampião, cuzão, não vai Não. nunca. Caralho, olha o que eu tô Lampião pensando. é um nunca. genocida, Não vai não, nunca. Pô, se eu Não é conhecesse o louco, Lampião velho. andasse... Lampião é ladrão, não Não, pode. Não faz ideia, tipo... Lampião, tá aqui um cacho de abelha. Lampião é amigo do Põe no Maduro, não pode. Não pode. Põe no cu do cara um cacho de Cara, abelha. mas deve ter feito Lampião isso, deve acho que ter não. pegar um cacho de abelha de marimbondo e botava no cu do Você acha cara. que não fez? Ninguém Ele botava fazia vela isso. no cu acesa? velho? Caralho. Ninguém fazia. Graciliano Ninguém Ramos, fazia isso, Graciliano exatamente. Ramos. Será que ele cortava dedo pequeno da galera? Ele arrancava dedo, Lampião? Ah, fazia pior. Assim, tipo... É, tem vários métodos de matar e torturar para matar. Sim. Que ele pendurava a pessoa, ele estripava as pessoas vivas, assim, para a morte ser bem lenta, Mano, etc. quem Tem que é esse descrições, cara, velho? tem descrições Tá ricas no teu em livro. detalhes aqui no meu livro. Puta. Exatamente. Umas coisas assim... Quer botar o link Quer dizer, de venda do seu livro? Onde ele tá? dele pra gente botar? tirar a pele da pessoa, sabe, tirar a pele inteira do corpo, Escalpelar mesmo. escalpelar Fáscias. dos pés à cabeça, ou escalpelar a cara, deixar a pessoa viva, colocar numa abóbora Que e mandar isso, pra alguém pra mandar mensagem. Ele era sádico, velho. Sádico. Tá vendendo em todas as melhores livrarias do Brasil. Na Mas- Amazon mas também. Como é, entrega que, pro Brasil como é inteiro. que isso era visto no Rio de Janeiro? Porque, tudo bem, a comunicação era uma merda. Não, não Mas sabia o que chegava. Como é no que Rio, o Rio O via isso? correspondente, por exemplo, tem jornais que falavam disso aí. Né? Porque o Por Rio exemplo, que Mas me... falavam Vamos lá. nitidamente. Porque o Rio era a capital, certo? Sim. Jornal do Brasil. Ah, né? Jornal que é, do sim. Brasil, 3 de maio de 1931. Aí aqui é a figura 1, figura 2. Aí falava que Lampião continua depredando o Nordeste baiano, saqueando, tendo desvirginado 17 moças, ferrando face de diversas, acaba de destroçar a força do tenente Arsênio, matando 9 soldados. Moças acima referidas foram brutalizadas por 20 bandidos, calando algumas, bom fim em estado gravíssimo. Enfim, é que eu copiei do jeito que era aquelas nota taquigráfica de correspondente, mas eu copiei exatamente. Né? Outra matéria do Jornal à Noite,
né, de outra data. Ao que tem informado o Serviço Telegráfico Especial da noite, suas façanhas cada vez mais se revestem de selvagem e perversidade. E aí tem lá a publicação da foto da menina ferrada no rosto. Mas isso foi mudando depois. Porque o que aconteceu? O Vargas, quando ele entrou no poder, isso aqui é tudo antes do Vargas, essas matérias. Quando o Vargas entrou no poder, ele, além do Prestes na lista de inimigos, ele colocou o Lampião. Então a coisa meio que se confundiu. Porque você imagina que a gente é binário, velho. A gente tá hoje binário na política. Ah, se você não é Bolsonaro, você é Lula. Se não é Lula, você é Bolsonaro. Tá, o povo sempre foi binário. E aí, então, aí você olha, o Prestes colocou... O Vargas colocou o Prestes e o Lampião, então... Aí você facilitou. Aí os políticos de esquerda, né, Francisco Julião, que criou as ligas camponesas,